abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Muito bem, que hoje a gente tem um tema delicado, complexo, é um tema, podemos pensar até pesado, né, porque é de uma tragédia, mas é extremamente importante a gente falar sobre esse tema. Então, quando nós pensamos em evitar o tema, na verdade, acabamos tendo mais dificuldades, né, na convivência da comunidade. Como foi uma época, por exemplo, não se falar sobre sexo. E aí nós tivemos um grande prejuízo com gravidez na adolescência, com doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas assim. Então, nós vamos entendendo que sim, precisa falar sobre isso e trazer conscientização e esclarecimentos. E hoje nós vamos falar sobre suicídio, em especial do suicídio infantil, né, que compreende aí mais o público de vocês, em especial aí desse grupo que já tem esse trabalho com as crianças. Mas claro que a gente acaba aqui ampliando um pouquinho para falar de forma geral como isso acontece. Então, a definição do suicídio em si é o quê? É o ato de matar a si mesmo. Mas a pessoa acaba que não matando apenas a si mesma, né? Porque quando ela tira a própria vida, ela também está tirando o filho de uma mãe, o aluno de uma professora, um amigo da escola, enfim, várias pessoas ficam enlutadas e sofrem muito com uma tragédia, com um desfecho como esse tão pesado que é o suicídio. Algo para esclarecer, para a gente iniciar, é que o suicídio, nós temos uma ideação suicida e uma pulsão de morte. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A ideação de morte é um pensamento que a pessoa fica cultivando o tempo todo sobre a ideia de tirar a própria vida. Mas é um pensamento que fica frequente na vida dela durante algum tempo. A pulsão de morte é uma sensação que nós temos, é um pensamento muito rápido, como um relâmpago, acerca de morte. Um exemplo simples para vocês do cotidiano imagina você na varanda de um apartamento, de um lugar muito alto, e você olhar lá para baixo e falar assim, já pensou se eu cair? Ou já pensou se eu me jogasse? Sabe esse pensamento que a gente fala, ai, que bobagem a minha pensar isso, que horror, mas passa um fio de pensamento, assim, igual um relâmpago pela nossa cabeça? Isso acontece, tá? Isso faz parte do ser humano, porque a nossa Constituição conta aí com a pulsão de morte. Então, esse pensamento breve, mas que vai embora, é apenas da nossa Constituição. A ideação suicida é um pensamento que não vai embora, tá? Ele fica ali persistente na vida da pessoa. Então, todo suicida tem antes uma ideação suicida, que é o pensamento que não vai embora, e aí depois ela fica pensando nas formas disso acontecer, ou seja, normalmente a gente tem um tempo para poder ainda trabalhar com essa pessoa, o que é bom, porque o suicídio, ele é muito do imediatismo, mas ele é evitável. Ele é evitável e é uma das coisas que a gente vai falar hoje, de que forma que nós poderíamos então contribuir com a evitação do suicídio, seja na infância, na adolescência ou em qualquer momento da vida. É que quando a gente fala de infância, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, ele é muito raro na infância, graças a Deus. Felizmente, é muito raro na infância. Porém, é muito comum, muito frequente na adolescência. Então, os jovens entre 15 e 24 anos são os mais atingidos por essa tragédia, são as pessoas que mais recorrem a esse tipo de prática, o que é muito preocupante, né, gente? Na flor da vida, da idade, um jovem pensar em tirar a própria vida e que de fato acaba tirando. Porque as estatísticas mostram que o número tem aumentado e isso é preocupante. Então, embora também a população aumentou muito durante os últimos anos,
mesmo assim o índice de suicídio ainda é alto, né? E por isso nós temos que dar uma atenção especial a esse tema. O Setembro Amarelo todo mês tem uma cor, né? E um tema que a Organização Mundial de Saúde resolveu trabalhar para ajudar na prevenção de mortes e etc. E o amarelo, em especial, é em homenagem a um jovem Mike norte-americano que, com apenas 17 anos, se suicidou e ele tinha um carro amarelo. Então houve uma grande comoção e aí as pessoas começaram a perceber o quanto era importante falar desse assunto, e aí fitas amarelas foram distribuídas no dia do velório dele, né? Então por isso que tem essa cor aí do Setembro Amarelo, é uma curiosidade aí pra gente esclarecer, tá bem? Agora, o suicídio, ele é multifatorial, ou seja, nós não temos uma única causa para o suicídio acontecer, não há uma causa de prevalência. Mas essas várias causas nós temos que estar atentos, embora os transtornos psiquiátricos sejam os mais prevalentes. Então, é muito comum que uma pessoa que sofra de um transtorno psiquiátrico ou de um sofrimento psíquico, ela possa recorrer ao suicídio com mais facilidade do que uma pessoa que não tenha desenvolvido ainda o transtorno psiquiátrico, tá? E desses, quais são os mais frequentes? A depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e o borderline. O borderline tem sido também cada vez mais presente aí nesses históricos. Então, quando nós estamos com alguém na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, na nossa empresa, que tenha esse tipo de transtorno, de sofrimento psíquico, é importante que a gente esteja atento. Então, como eu disse, não é a única causa, tá? Não é porque a pessoa tem esse transtorno que ela vai recorrer ao suicídio, mas há uma predisposição já. E aí, como é multifatorial, além dessa questão do transtorno, nós temos também um histórico familiar que precisa ser levado em consideração. Então, quando a pessoa já teve um caso na família, ainda que seja de um familiar mais distante, uma avó, um tio, a gente também já fica mais atento, porque o histórico familiar contribui com esse processo. Acontecimentos de tragédia, né? Quando aconteceu alguma tragédia na família recentemente. Traumas de infância, traumas relacionados à violência física e principalmente de abuso sexual. Nós temos um estudo importante sobre isso, de que muitos adolescentes cometeram suicídio porque não conseguiram elaborar aquela história que eles viveram lá na infância, que ficou em segredo, né? Algo que ficou guardado. Muitas vezes a criança não conta para ninguém, porque a criança se considera participante, culpada do abuso, e ela não é, nós sabemos que não é, mas infelizmente ela desenvolve essa fantasia e ela acaba aqui guardando esse segredo que vai fazer muito mal, tem um desdobramento muito ruim lá na adolescência, né? Os transtornos psiquiátricos, como eu falei, e o sofrimento psicológico. Então, há que sempre lembrar que o suicídio é multifatorial. Então, como nós podemos perceber isso nas pessoas que estejam aí ao nosso redor? Porque é uma questão de saúde pública, mas é uma questão que diz respeito a nós todos, né? Quem é que quer perder alguém, ou que quer ter uma amiga que perdeu alguém? A gente sente a dor do próximo também, a gente se condói com isso, de falar, puxa vida, como isso de fato é grave. Então, entender que nós podemos fazer parte de um processo de colaborar com isso, de fato traz um alívio e uma responsabilidade também para todos nós, né? Vamos pensar então em alguns sinais que essas pessoas podem dar. Então, sentimento de menos-valia, a pessoa achar que ela não tem valor,
que ela se sente rejeitada facilmente. Se você fala um não para ela realmente ela não fica só frustrada, ela fica triste, arrasada quando você não quer brincar com ela ou fazer algo junto com ela, né? Agora, pensando nas crianças, elas têm uma tendência também ao isolamento, a ficar sempre sozinha, e a criança é muito ativa, então muda muito, né, de uma criança que tá ativa, que tá falante, e de repente ela fica mais isolada, mais silenciosa, mais no canto, muda o sono, muda o apetite. Opa, então a gente já vai ficando em alerta. E no caso de adolescentes também, né, porque adolescente, que é o grupo onde nós temos uma maior incidência, já é natural do adolescente procurar uma tribo. Eles querem grupo, eles querem estar com jovens da mesma idade que compartilham das mesmas ideias, né? Então, quando eles não têm grupo, não têm amigos, a gente já vai ficando também em alerta de falar, opa, como é que esse adolescente tá vivendo o momento dele, né? A desmotivação é muito presente, a desesperança. Eles deixam de falar de sonhos, com esse vigor, assim, que a gente fala, né? Ai, não vejo a hora de trocar isso, de ter aquilo. Pode ser até uma coisa pequena, gente. Por exemplo, para nós adultos, né? De falar assim, ai, não vejo a hora de trocar meu fogão, quero uma geladeira nova, quero isso, quero aquilo. Pode ser até algo simples. Mas a gente tem metas, a gente tem sonhos de curto, médio e longo prazo. E os adolescentes precisam ter também. Então, enquanto eles estão falando, estão planejando, tem vigor aí, tem chama, né? Mas quando eles deixam de falar sobre os sonhos, não mostram interesse, vigor e fogo, essa chama por nada, também é algo para a gente, já ligar a antena, tá bem? E o apetite, ele pode ser tanto para mais quanto para menos, né? De repente comer exageradamente, junto com esses outros sinais, ou deixar de se alimentar. E o sono da mesma forma. Então, tem pessoas que acabam dormindo o tempo todo, meio que para se anestesiar das dores do mundo, ou então ela deixa de dormir, começa a ter insônia e distúrbios do sono, tá? Esses são os principais sinais aí que a gente tem visto. Agora, o que fazer dentro disso? Primeira coisa é pensar no papel da mídia, porque essa questão do suicídio, como eu disse no início, foi pensado em não falar sobre o assunto, porque há muito tempo atrás, quando aconteceu um caso famoso envolvendo um jovem, naquele ano que teve a notícia, houve um aumento muito expressivo de suicídios. Então, as pessoas entenderam que falar sobre suicídio iria encorajar outras pessoas, iria influenciar. Porém, essa não é uma forma correta de se pensar isso, uma vez que, quando a gente fala sobre o suicídio, nós precisamos dar ênfase nos sintomas, nos sinais e principalmente na prevenção. O que é ruim, é maléfico falar de suicídio é darmos muita ênfase no método. E infelizmente isso a mídia tem feito, né? Quando há um caso na televisão, eles gastam muito tempo falando sobre como a pessoa fez, onde ela foi, como aconteceu. O foco é na tragédia. E isso sim faz mal, porque você acaba ensinando também como preparar aquilo, né? Então, este cuidado com o foco, com a ênfase é muito importante quando a gente fala em trabalhar a questão do suicídio, tá? Aí nós temos os fatores de risco para o suicídio e temos os fatores de proteção. Então, os fatores de risco, né, são esses que eu falei, que eu vou repetir aqui, que as causas são multifatoriais, são várias, uma causa só não determina. Então, por exemplo, quando a gente fala de trauma, para um adolescente, pode ser um amor não correspondido, né? Isso para eles é muito forte, né? O primeiro amor que não foi correspondido, ou então namorou e aí tem um término de namoro e ele não consegue elaborar aquele término e quando ele comete o suicídio próximo a
esse trauma é associado apenas ao trauma, mas nós temos que lembrar que é multifatorial. Várias coisas estavam acontecendo para aquilo ter desencadeado, tá? Às vezes foi só a última gota, né, que falamos para o copinho transbordar, mas é estar atento aos sinais que eles podem trazer. Então, as causas, né, o histórico familiar, que é muito importante, tragédias recentes que tenham acontecido, traumas recentes ou não, abuso infantil, principalmente, abuso na infância, de violência física e abuso sexual, é muito comum, infelizmente, transtornos psiquiátricos e sofrimentos psicológicos. Esses são os fatores de risco, tá? Agora, quais são os fatores de proteção? Fatores de proteção é um deles, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? De se reunir e conversar abertamente sobre isso, e logo eu vou abrir para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas também. De que os fatores de proteção, eles podem vir com uma força muito grande sobre isso. E quando a gente está diante de uma pessoa que de fato está falando sobre isso, às vezes a pessoa fala abertamente, né? Ah, eu não tenho mais vontade de viver, minha vida não faz mais sentido. Começou com esse discurso? Primeira coisa, gente, é não minimizar, é não falar assim, vira essa boca pra lá, não fala isso, minha amiga. Não, acolhe, chama pra perto, tá? Então, quando a pessoa fala isso, por mais que possa parecer um disparate, ou antes você achar que a pessoa tá querendo chamar atenção, ouça. Então, fala assim, por que você tá me falando isso? O que tá acontecendo? Me conta melhor sobre isso. Ter uma escuta interessada, uma escuta respeitosa, não ficar interrompendo a pessoa, deixa ela falar à vontade, por mais que ela, naquele momento de dor, às vezes ela fala umas coisas confusas, ou que você quer corrigir, sabe? De falar, minha mãe não me ama, ela não gosta de mim, você quer dizer, não, ela te ama assim, não. É segurar a própria ansiedade, deixar a pessoa falar tudo o que ela sente, como ela está processando o sofrimento dela naquele momento. Aí depois sim que ouvir tudo, aí você pode entrar com uma palavra de apoio, de encorajamento, do valor que ela tem e o quanto o pedido de espera para uma pessoa que tem ideação suicida é importante. Por quê? Como eu disse, o suicídio ele é muito imediato. A pessoa está com ideação, mas tem dia que ela está decidida. E aí, quando ela fala que vai fazer, ou escreveu uma cartinha, ou ligou para alguém, deixou alguma mensagem, na hora é bom a gente falar, não, vamos conversar um pouquinho, deixa eu te ouvir mais, eu tô interessada em você, no seu assunto, eu queria te ouvir, me dá um tempinho, só 10 minutinhos, mas deixa eu ficar com você um pouco. Esse tempo ajuda muito, porque ele desarma o gatilho do imediato. E aí, quando desarma, é fácil da pessoa se organizar novamente. Mas aí, claro que aí a gente tem que acompanhar ela mais de perto, principalmente com atendimento psicológico, né? Mas, pelo menos para aquele momento, você conseguiu. Então, é pensar que a nossa conversa sobre o tema, a nossa escuta no cotidiano e a nossa atenção para essas pessoas que têm esses sinais, ela vale muito, inclusive pode valer uma vida, tá? Também as equipes de saúde, né, os equipamentos de saúde de forma geral, a unidade básica de saúde pode contribuir muito, os CAPS, né, que tem porta aberta aí para a população, para uma pessoa numa situação dessa, por exemplo, você fala, o que eu faço com a pessoa? No dia ela queria fazer e acabou que mudando de ideia, leva para o CAPS, né, porque aí o CAPS é gratuito, né, é do governo, equipamento do governo, e lá tem o psiquiatra, psicólogo e toda uma equipe multidisciplinar que pode acolher essa pessoa de uma forma técnica, experiente, cuidar dela e acompanhando de fato essa pessoa, né? A escola também pode ajudar muito na medida em que a escola contribua com os debates e ajude também na fiscalização do bullying,
que é algo que causa muita dor em crianças e adolescentes. E aí, se a escola faz um trabalho bacana sobre relacionamento, sobre a gravidade do bullying, isso também vai trazer uma cooperação aí. As igrejas, que sempre têm um papel relevante na sociedade, né? Graças a Deus, né? Você vê, tem enchente, tem tragédia, as igrejas estão sempre ajudando, né? De alguma forma, as igrejas estão sempre ali contribuindo também para a sociedade. E num momento como este, super interessante, né? Porque a pessoa, ela tá numa crise existencial, ela tá achando que ela não tem valor nenhum, então a igreja vai trazer exatamente essa palavra de esperança, de salvação, de vida nova, e isso pode sim trazer a pessoa a esse despertar. Porque uma marca muito presente do suicídio, gente, de tudo isso que eu falei, tem uma palavra que é muito marcante no suicídio: desesperança. E quando a gente pode esperançar alguém, isso faz diferença. Então, para alguém que acha que a vida é cinza, a vida não tem jeito, o futuro não vai ser melhor, a vida não é boa, e você traz uma palavra de esperança, de encorajamento, isso faz diferença para essa pessoa, porque é uma pessoa que está passando fome afetiva. Ela está precisando desse tipo de apoio. Então, a tua escuta respeitosa, interessada, tranquila, pode ajudar muito, e também o teu encorajamento, né? Como pode acontecer de uma hora para outra? Pode. Mas quanto mais a gente souber desses sinais, melhor para a gente tentar perceber quem são as pessoas que estão aí meio que candidatas ao suicídio, né? Outra coisa é que quando algumas pessoas vão para cima de prédios, que acontece, ou falam, né? Ameaçam, tem gente que fala assim, ah não, quem ameaça não vai fazer. Pode fazer sim, tá? Então quando a pessoa falar que vai fazer, a gente tem sim que acreditar, para que a gente consiga fazer alguma coisa, uma intervenção a tempo aí de salvar uma vida, tá? Tem também um dado aqui para eu passar para vocês, né, que é acerca da região. Isso também é uma curiosidade bacana da gente estar atento, que o número de suicídios no nosso país acontece mais na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e que o número de homens é maior do que de mulheres no suicídio, mas as tentativas acontecem mais nas mulheres. Olha que curioso, os homens morrem mais de suicídio, mas as mulheres, elas tentam mais. Por que isso? Porque as mulheres usam métodos menos letais, então elas recorrem a outras formas, tipo medicação, né? E aí, às vezes, dá tempo de socorrer, alguém viu que tomou alguma coisa e dá tempo de levar para o hospital. E os homens, eles recorrem a métodos mais perigosos, como o enforcamento, por exemplo, ou arma de fogo, tá? E no Rio Grande do Sul, a gente tem um número maior, porque lá também a gente, culturalmente, nós temos mais lavouras e muito mais pesticidas, venenos. E aí, esse produto também fica mais próximo das pessoas, né? Eu me lembro aqui na minha região, não sei na região de vocês, mas era fácil as pessoas comprarem chumbinho, que é um veneno para matar rato. E algumas pessoas se envenenavam com isso. E aí foi proibido a venda. Isso ajudou bastante, né, nesse tipo de processo. Então, a gente pensar assim, tudo que a gente puder fazer para evitar, melhor a gente tá atento, né? Bom, do sexo eu falei para vocês, né, que são mais os homens que acabam morrendo do que as mulheres, mas as mulheres têm muitas tentativas, principalmente de se cortar, tá? Então as mulheres fazem muito isso também. E que aquilo, se cortou, mesmo que não seja um corte profundo, gente, vamos conversar com essa pessoa, porque ela é uma candidata ao suicídio. Não vamos esperar a coisa ficar mais grave, né? Vamos chamar para perto, sim. A raça normalmente são pessoas brancas, tá? Que mais falecem com isso. Normalmente não era a primeira vez, a pessoa já estava ensaiando isso e tentando outras vezes. O local que mais acontece normalmente é na própria residência da pessoa.
e por isso também a gente tem que estar atento àquilo que a gente tem em casa que seja perigoso ou não. E no caso das crianças, um dado curioso que, como eu falei, é muito raro acontecer em criança, felizmente. Mas nós temos que estar muito atentos ao que a gente tem em casa, porque a criança, primeiro, às vezes ela vai consumir um produto químico, mas não exatamente porque ela quer se matar, porque ela não tem a exata noção sobre aquilo. Ou então ela mistura fantasia com a realidade, do tipo, se o Superman voa, se tem super-herói que voa, no desenho animado os desenhos pulam janelas, por que eu não posso pular também? Então, às vezes a criança faz esse tipo de ação, mas por conta da imaturidade dela, da inocência dela. Mas não exatamente porque ela quer se matar. Ou então ela acha que, não, tudo bem que se eu pular, porque depois no desenho a gente volta a viver de novo, né? E aí pode acontecer uma fatalidade. Então a gente tem que estar atento, porque às vezes a criança nessa inocência pode se envolver sim numa tragédia, tá bom? Que a pessoa que tenta o suicídio ou que chega a cometer o suicídio é porque ela tá sentindo uma dor emocional muito grande. E para acabar com essa dor, ela acaba que tirando a própria vida. E quando a gente que tá de fora consegue fazê-la entender que existem possibilidades de solução para a dor dela, pode fazer uma grande diferença de fato aí. Também pensar nos serviços de emergência, que infelizmente houve uma época, eu não sei se hoje isso acontece, eu espero que não, mas que as pessoas que entravam na emergência com tentativa de suicídio, elas eram muito maltratadas, sabe, por alguns da equipe médica, médicos ou enfermeiros, de falar assim, puxa, a gente está lutando para dar vida para as pessoas e você está tentando tirar a sua. Aí eles começavam a dar lição de moral, e isso não ajuda a pessoa, pelo contrário, afunda mais ainda. Então a equipe de saúde, ela tem que estar muito humanizada para poder acolher também esse tipo de paciente, tá? Na cidade aqui de uma outra amiga que está assistindo, ela está dizendo que os adolescentes tendem a se cortar muito. Então, isso não deixa de ser um ensaio, tá? Para o suicídio. Então, a gente tem que ficar atento, tá se cortando por quê? Não é natural se cortar. Então, a gente precisa estar atento, e às vezes a gente nem viu o corte, mas tá no verão. Adolescente começa a usar essas malhas assim, ó, de manga longa em pleno verão, calça comprida, nunca põe os shorts. É bom alguém dar uma olhadinha lá se tá tudo bem, né? Porque adolescentes, infelizmente, estão tendo essa prática que é o auto-cutting, né? Que é de se cortar, né? Que a vontade de sumir é muito grande quando uma pessoa está em vias de tentar o suicídio. Por quê? Porque ela não está vendo propósito na vida, não está vendo esperança, não está tendo sonhos. E aí, daí vem essa importância, né, da gente valorizá-la, fazê-la entender o valor que ela tem, e principalmente se houve alguma situação anterior que dá para se tratar, né, essa questão, por mais difícil que tenha sido, a gente não muda o passado, mas a gente dá um significado novo, isso é muito libertador. Então, os serviços de atendimento psicológico contribuem muito, e também a psiquiatria, porque muitas vezes a gente tem que entrar com remédio para ajudar a tirar a pessoa do buraco, até a química dela se restabelecer, e aí sim ela ter condições de caminhar sozinha. Mas é um trabalho assim coletivo, isso tem que estar muito claro para nós, né? Então, se a gente somar as nossas forças, então a equipe de saúde, igrejas, comunidade, os resultados certamente serão mais eficientes. E aí alguém está perguntando aqui, ó, se o CVV realmente ajuda. Muito boa pergunta. O CVV hoje é uma das referências principais no combate ao suicídio, porque as pessoas estão ligando lá, é 188, então é um recurso que as pessoas de fato têm buscado, e a equipe que trabalha no CVV é uma equipe que recebe treinamento muito específico para o suicídio, então ele ajuda sim, é um órgão que inclusive
a saúde pública conta bastante e eles têm evitado muitos casos, porque eles conseguem, é o que eu falei, eles tiram do imediatismo, né? A pessoa pelo menos naquela hora para de pensar, só que aí depois ela precisa estar engajada. É por isso que eu falo, o recurso precisa ser coletivo, porque na hora, ufa, conseguimos tirar isso da cabeça dela, mas a ideia vai voltar, porque a ideação suicida, como eu falei, ela é persistente, até a pessoa se tratar, aí ela deixa de ter a ideação suicida, tá bom? Obrigada, Margarete. Vamos ver aqui o que a outra amiga tá falando. Eu descobri que uma aluna de 12 anos já se cortava desde o início da pandemia, pois os pais brigavam muito. Conversamos bastante, ela disse que era o motivo das brigas e queria deixar de existir. Passei a situação para a coordenação e graças a Deus salvamos esta vida. Joia, mais uma história de êxito, né? Então, é entender isso, que quando o jovem se corta ou quando ele tá com um comportamento, jovem ou criança também, né? Tá com um comportamento atípico, tá fazendo coisas que são diferentes ou não fazendo coisas, como é o caso da apatia, né? A criança deixa de brincar, de conversar, de interagir, opa, alguma coisa tem. E com o adolescente também, né? Chamar para perto, entender o que está acontecendo sem julgamento. Então, como eu disse, ó, no caso dessa criança, ela achou que a briga dos pais era por causa dela. Pode ser que tenha alguma situação lá que eles brigavam por causa da criança, mas o que é muito mais comum é a criança desenvolver uma fantasia de achar que era por causa dela. Como também as crianças desenvolvem fantasia de que elas são pouco amadas, que os pais gostam mais do filho caçula, ou do filho mais velho, ou da outra porque é menina. Tem muitas fantasias que podem permear a nossa mente, tanto da criança, do adolescente até do adulto. Então a gente tem que vistoriar isso para reconsiderar, tá bem? Muito bom. Aí alguém colocou aqui, ó, só para deixar evidente o número que eu falei para vocês, CVV 188. Facinho de lembrar, né, mulheres? Porque esse também é um recurso para a gente usar, né? De que eu posso falar com uma pessoa no momento e aí, opa, por hora deu certo, mas aí eu já falo com ela, ó, às vezes dá um papelzinho, dá um bilhetinho e fala, aqui, ó, 188, se acontecer de novo, você pode me ligar, mas se por acaso você não conseguir falar comigo, liga nesse número, porque vai ser bom para você. Então, multiplicar a informação também contribui muito com isso. Tá? Então, o CVV, como eu falei, eles têm sim um trabalho para receber esse tipo de demanda e vale a pena sim indicá-los, tá bom? Muito bem, mulheres, obrigada, Gina. É isso então por hoje. Muito prazer estar com vocês e espero estar com vocês numa outra oportunidade. Um grande abraço.